Abra sua Bíblia, por gentileza. Livro de Ruth, capítulo 1, verso 16. Ontem meu filho perguntou, qual o versículo que você mais ama no livro de Ruth? É esse daqui. Respondeu, porém, Ruth: não me insistes e que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Amém? Se assente adorando ao nome do Senhor. Irmãos, eu não tenho costume de pregar com esboço. Eu estou fazendo uma força muito grande para tentar, mas enfim, a gente vai seguindo. Eu nunca preguei de esboço e estou tentando fazer uma força para pregar, irmão, mas está difícil, mas ora aí que Deus vai ajudar. Irmãos, estamos no 8º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Ruth, que se dá no tempo dos juízes, um tempo em que o governo de Israel se dava um governo teocrático, que era um governo onde Deus regia e Deus governava. Sabemos que em Israel houve aproximadamente 3 governos, que é o teocrata, o monárquico e o xenocrata. O xenocrata é o governo que foi instituído para reger Israel, mas é um governo que era de outras nações. E no tempo dos juízes nós observamos a teocracia, o governo teocrático, porque era Deus que regia. E nós vimos que após a morte de Josué, entra-se o livro dos juízes, aonde o povo de Israel era regido por alguns líderes a qual Deus levantava. Quando nós olhamos o livro de Samuel, nós percebemos que Samuel foi o último juiz a governar Israel com 3 funções. Samuel governou Israel como juiz, sacerdote e profeta do Senhor. E dentro deste período teocrático, o escritor do livro dos juízes, no capítulo 21 e verso 25, ele vai trazer uma referência muito interessante, onde diz: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Israel, ele fazia aquilo que dava no teu coração. Depois que Israel perde Josué, um grande líder, Israel não tinha mais aquele líder de referência como foi Moisés e como foi Josué. Mas a bem na verdade não precisava Israel ter um líder de referência, porque Deus já tinha instituído a tua palavra, Deus já tinha instituído a lei mosaica. E quando Josué invade Canaã, quando toma a terra prometida e distribui, para cada tribo tinha um líder, que era um líder tribal. Cada tribo já havia um líder tribal. Então Israel não precisava ter aquele líder de referência, porque cada tribo havia o seu líder tribal e havia a palavra do Senhor, que era a lei de Deus, que regia todas as coisas. Então o grande problema de Israel não foi a lei, não foi o líder que faltou, mas foi a falta de princípios na palavra do Senhor. Foi a falta de princípios e de temor à palavra que levou o povo de Israel à ruína. Então o escritor, ele vai dizer que cada um fazia o que dava no seu coração. Então cada um fazia o que dava no teu coração. E é interessante, irmãos, porque o salmista, no verso 119, verso 97, número 119 e verso 97, ele vai dizer o seguinte: quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. Ele está dizendo: Senhor, como eu amo a tua lei, e a tua lei é minha meditação todos os dias. Deus deixou uma ordem a Josué dizendo: olha, medita nesta lei de dia e de noite, não se afaste dela, para que o seu caminho seja abençoado e próspero. Então um grande erro e falha de Israel foi abandonar os princípios da palavra, que foi a lei do Senhor. Então quando nós olhamos o livro de Juízes, às vezes me dá uma agonia na alma. Por quê? Porque você vai ver, irmãos, todas as vezes Israel abandonando a Deus, de repente Deus levanta um juiz, liberta o povo da escravidão, Deus traz paz por 40, 80, dependendo do tempo que o juiz governe, do
tempo de vida daquele homem, e de repente Israel se afasta de novo, e aí Israel sofre de novo, Israel é massacrado pelos seus inimigos, Israel vive um tempo de miséria. E depois Israel volta ao Senhor, e aí Deus levanta outro juiz, seja Sansão, seja Gideão, seja Eude, enfim, seja Débora. Então fica naquela intermitência, e não há necessidade, ou não havia necessidade de Israel passar por esses percalços, porque a palavra de Deus já estava ali para reger e governar todas as coisas. Irmãos, nós não precisamos passar por situações difíceis na nossa vida, porque nós temos a palavra do Senhor que rege e governa a nossa história. O salmista vai dizer agora no verso 105, dizendo o seguinte, ó: lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para os meus caminhos. Escondi no verso 11 a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Entenda uma coisa, querido, ainda que hoje, eu sempre falo isso e ensino, ainda que você não esteja aqui, a gente não sabe o dia de amanhã. Talvez amanhã você esteja em outra nação, talvez amanhã, querido, você esteja em outra igreja, e aí você procurando um lugar, talvez diga, eu não encontrei uma igreja igual a metodista ou semelhante a metodista, eu não encontrei talvez um pastor como o meu pastor. Mas isso não é motivo de você se afastar do Senhor, isso não é motivo de você abandonar os princípios e os caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque o salmista está dizendo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. A palavra do Senhor, ela te guia e ela te rege e ela governa a tua vida em todas as situações. Aleluia! Foi longe deste princípio, dentro desta mensagem deixada pelo escritor, que Elimeleque toma a pior decisão da tua vida. Porque no livro de Ruth nós vamos observar que Elimeleque, juntamente com Noemi e seus filhos, ele decide descer as terras de Moabe. Por quê? Porque na terra de Israel, Belém de Judá, mais específico, eles estavam passando por uma crise, estava passando por uma escassez. Elimeleque não queria perder os seus bens, então o que ele decide fazer? Descer as terras de Moabe, para ficar ali aproximadamente até a escassez passar em Belém de Judá. E aí Elimeleque, ele toma a pior decisão da tua vida. Primeiro, porque a terra de Moabe era uma terra em que Deus não tinha promessa sobre ela. É uma terra que foi criada lá em Gênesis capítulo 19 por um incesto. As filhas de Ló tomam teu pai, aleluia, e vem ter relações com eles após a saída de Sodoma e Gomorra. E um dos filhos de Ló é chamado de Moabe. E aí nasce a geração dos moabitas, geração essa que foi inimiga de Israel por muitos anos. Uma geração e uma terra que Deus não tinha comprometimento. Mas o que Elimeleque faz? Sem princípio, sem temor na palavra, acha que descer as terras de Moabe era bem melhor do que ficar em Belém. Só que havia uma diferença entre as terras de Moabe e entre Belém. Qual era, pastor? Em Belém, a Bíblia vai dizer que Deus visitava. No seu tempo, mas havia uma manifestação de Deus. No seu tempo, mas Deus manifestava a tua glória naquele lugar. Mas Elimeleque, ele não quer esperar, não quer aguardar no Senhor, e vai para as terras de Moabe para ali viver com a sua família. Entenda uma coisa, irmãos, estamos na casa e na presença do Senhor. Por mais que passamos por dificuldades, por mais que passamos por lutas ou escassez na vida, mas é aqui que Deus visita.
Talvez você esteja com um problema no teu relacionamento, mas entenda, uma hora Deus vai visitar a tua casa e Deus vai restaurar. Talvez as portas estão fechadas, mas é aqui que Deus visita, e uma hora Deus vai visitar a tua vida e vai abrir as portas. Talvez você esteja com um problema familiar, mas é aqui que Deus visita, e no momento oportuno Deus vai visitar a tua casa, a tua vida e a tua família. É neste lugar que há a operação de Deus. Calabra sergevácia, calabra xandaraia. É neste lugar que Deus vai trabalhar na tua vida. Quem sabe hoje Deus grita a tua senha e te tira deste caos, mas o importante é estar na presença e na casa do Senhor. Quantas pessoas saem da igreja, saem do lugar aonde Deus visita, para viver os teus próprios sonhos, para viver os seus próprios princípios, esquecendo da palavra de Deus, tomando decisões precipitadas, decisões erradas, que muitas das vezes te leva a dor, a choro e a perdas. Porque Elimeleque fez aquilo que estava no teu coração, como o escritor disse. Cada um fazia o que estava no teu coração sem consultar a Deus. E muitas das vezes padecemos, irmão, porque estamos num lugar de bênção, onde Deus dá vitória, mas o nosso coração quer pegar outros ares, sem a direção de Deus, sem o aval do Senhor. Muitos porque querem ganhar mais dinheiro, sem princípios. Muitos porque querem conhecer outros lugares, achando, aleluia, que tal terra é melhor. Ei, entenda uma coisa: a melhor terra é onde Deus está, o melhor lugar aonde Deus visita, e é nesta casa que Deus tem te abençoado. É na presença dele que Deus tem movido ao teu favor. É na presença dele, irmãos, que Deus tem feito grandes coisas. E eu te digo, por que sair? Por que se afastar? Por que abandonar aquilo, o lugar aonde Deus tem te prosperado? Só por causa de uma escassez, de uma luta. Luta vem em todos os lugares. A diferença é que aqui Deus trabalha. Oh, aleluia. A diferença é que aqui Deus trabalha. Quando Elimeleque vai para as terras de Moabe, por mais que os moabitas fosse uma nação, aleluia, em que Deus não tinha comunhão, mas Deus, ele nunca rejeitou aquele que vem até ele. Quando nós olhamos o exército de Davi, você vai encontrar um jovem chamado Zaleque, que era amonita. Segundo Samuel, 1 Crônica, vai destacar, era um dos valentes de Davi. Deus, ele não rejeita, irmãos, aquele que se aproxima dele, aquele que busca a tua presença. A diferença é que Israel foi separado para ser, aleluia, uma nação onde todas as nações pudessem olhar a tua conduta e a tua cultura. O grande problema das outras nações é que decidiram ser inimiga de Israel. O problema delas é esse: não quiseram aceitar a cultura e adorar o único Deus, mas aqueles que quiseram foram inseridos no plano e no propósito de Deus. Efésios capítulo 1, verso 5 vai dizer: em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade. Não só os moabitas, Zaleque e outros que tiveram, mas nós também fomos adotados pelo Senhor. João capítulo 1, verso 12 vai dizer: mas a todos quanto receberam, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crê no seu nome. Zaleque, o amonita, vai fazer parte dos 37 guerreiros de Davi. Homens que não perdiam batalha e iam para missões específicas, porque aceitaram a Deus e Deus o aceitou. Colossenses capítulo 1, verso 13 vai dizer: ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor.
Deus está disposto a receber a todos. Por isso, em João capítulo 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, calabracerguevas. Deus, ele aceita a todos, irmãos. O grande problema dos moabitas que decidiram ser inimigos de Deus. E aí o grande erro de Elimeleque foi achar que as terras de Moabe era melhor do que Belém de Judá. O grande erro nosso é achar que o mundo é melhor do que a igreja. Sair deste lugar de adoração é melhor do que estar aqui. Salmo de número 73, você vai encontrar a história de Asaf. Toda a história você vai perceber. Toda a história você vai perceber que Asaf está olhando para o ímpio, está olhando para a sua prosperidade. E quando Asaf, ministro de Deus, olha para a tua vida, ele fica indignado. Asaf, ele não aceita a prosperidade do ímpio. E ele questiona Deus a todo momento. Só que quando ele entra na igreja, no templo, ele diz: meu pai, pequei contra ti. Por quê, pastor? Porque ele percebeu que o milagre dele não estava lá fora, mas estava aqui dentro. Ele entendeu que o milagre não era prosperidade financeira, mas a presença de Deus que estava no templo quando ele servia. Asaf entendeu que o seu milagre estava no santuário. E aí no versículo 25 ele diz: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, não há quem eu deseja além de ti. Oh, calabracerguevácia. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Meu Jesus. A quem tenho eu Repete o que Asaf diz. além de ti. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Calabracerguevas. Estou apaixonado. Asaf entendeu que era na presença de Deus, era no templo. A prosperidade não era o dinheiro, mas era a presença dele. Eu estou disposto a morrer por ti. Oh, calabracerguevas. Construirei no cume do monte. Adore ao Senhor nesta manhã. E o sacrifício sou Oh, Espírito Santo, eu sinto a tua presença nesta casa. Adore a Ele nesta manhã. sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos. Oh, Espírito Santo, o teu milagre está aqui, meu irmão. Ainda que você venha abrir mão dos teus sonhos, mas você sabe que Deus, Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão da minha vida por ti. Estou apaixonado. qual é o teu sentimento diante de Deus nesta manhã? Qual é o teu sentimento diante de Deus nesta manhã, meu irmão? Qual é o teu sentimento diante de Deus? Pecamos muitas das vezes por acharmos, irmãos, que talvez um emprego é melhor, talvez uma promoção é melhor, mas muitas das vezes te tira do foco e do propósito que Deus tem para a tua vida. Eu lembro quando eu trabalhei uma parte da Globo que era de internet. Trabalhava na Barra da Tijuca. Aleluia. Eu trabalhava com internet naquela oportunidade. O supervisor veio: olha, eu quero te colocar como supervisor, o gerente.
Mas trabalhar como gerente naquela oportunidade era trabalhar de 6 da manhã a 8 da noite. Seu salário vai aumentar, seus benefícios vão aumentar, você quer? Eu falei, não. Porque a promoção me tira da presença e do foco de Deus. Ontem eu estava conversando com uma irmã aqui da igreja e disse, olha, a prioridade sempre será o espiritual, Deus. A prioridade sempre depois disso será a família. Depois vem o dinheiro, depois vem o emprego. Aleluia. A prioridade no reino, irmãos. A prioridade sempre será o reino. E por isso Asaf disse, a quem tenho eu no céu, além de ti, Senhor? Não há na terra que eu deseje além de ti, mais do que ti. Teu coração tem que arder pela presença de Deus. Teu coração tem que arder em estar na casa de Deus. Teu coração tem que arder em estar na presença do Senhor todos os dias. Mas talvez você diga, pastor, uma proposta maior. Pastor, algo melhor para a minha vida, mas vai te tirar da presença, vai te tirar do céu, vai te tirar do propósito. Então não vale a pena, meu irmão. Porque Paulo disse, aprendi a me contentar com tudo, aprendi a ter fartura e a ter pobreza, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus tem te fortalecido. Deus tem te fortalecido. Deus não tem deixado faltar nada na tua vida. Talvez você diga, pastor, mas está difícil. Mas uma hora a porta se abre. Uma hora Deus brada dos céus. Alai de orevá, se acalabra sergue. Oh, Espírito Santo, eu sinto Ele aqui nesta manhã. Eleva a saia, comanchura baracandaraia. Você que pode dar glória, entra na presença de Deus nesta manhã. Você que pode adore, você que pode dar glória, você que pode falar em língua, você que pode exalte. É aqui que Deus trabalha, é aqui que Deus visita, é até aqui que Deus se manifesta. Sinta a presença dele aí, sinta a glória dele aí. Seja tocado, seja tocada. Abra teu coração e diga, Deus, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, é daqui pro céu. Abra a tua boca para adorar. Oh, aleluia. Deus de amor e bondade, meu Jesus. Eu quero passar, mas eu sinto a glória dele aqui. Oh, meu Jesus. Oh, meu Deus. Você está disposto a abrir mão de tudo? Estou apaixonado. Você está disposto a abrir mão de tudo? Aleluia. Do teu conforto, daquilo que talvez teus olhos saltem. Talvez você disse, esperei essa oportunidade há tanto tempo. Oh, aleluia. Esperei tanto essa oportunidade. Você está disposto? Oh, Jesus. Só tu tens as palavras de vida eterna. O que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras. Sabe o que Ruth falou? Sabe o que Noemi falou nos versículos posteriores? Após Elimeleque ir para a terra de Moabe morrer, ele morrer, seus filhos, Noemi ficar sozinha, ela disse para a tua senhora, olha, eu vou voltar para Belém. Talvez as noras dela olharam para ela e disse, mas por que você vai voltar para Belém? Porque eu ouvi falar que Deus visitou Belém dando-lhe pão. Eu vou voltar para minha terra porque Deus se manifestou naquele lugar. Eu vou voltar para Belém porque eu ouvi falar que Deus está fazendo maravilhas naquela terra.
que sair e perder tudo? Para que sair de Belém e perder tudo em Moabe? Para depois voltar sem nada. Calabracerguevas. Para depois ter que voltar sem nada. Porque as terras de Moabe só trouxeram dor. As terras de Moabe só trouxeram perdas. As terras de Moabe só trouxeram conflitos na alma. Noemi vai chegar e dizer: olha, não me chame de Noemi, mas me chame de Mara, porque a minha alma está amarga diante de Deus. Moabe só trouxe problemas, não só espirituais, mas emocionais. Talvez se naquela época houvesse a oportunidade de indicar, você indicaria ela, vai para um psicólogo. Olha o ponto que Noemi chega por sair do local aonde Deus trabalha. Lembrar sério, irmão. Porque por um momento eles acharam que aquelas terras fossem a melhor. Não deixe o diabo cegar a tua visão. Não deixe o diabo enganar o teu coração. Eu já disse isso aqui uma certa vez, eu preguei sobre a saída do povo de Israel do Egito. Deus fez promessa a Moisés, mas Faraó fazia propostas. Faraó dizia: olha, eu deixo o teu povo sair, mas depois você volta, eu vou lhe dar isso. E Moisés dizia: eu não vou, só para sair definitivamente. Moisés chegava de novo: eu quero sair. E Faraó fazia uma outra proposta: olha, eu tenho uma proposta melhor, pode ir, mas depois tu volta que eu vou fazer isso. Mas Deus tinha feito promessas, e tem muita gente aceitando proposta do homem e esquecendo da promessa de Deus. Moisés se apegou à promessa. Não, Deus fez uma promessa, e eu não quero as tuas propostas. Ainda que salte aos teus olhos, mas a promessa de Deus é melhor do que a proposta do homem para a tua vida. Aleluia. Talvez Elimeleque desse as terras de Moabe, por quê? Por causa da proposta. As terras de Moabe talvez fosse melhor naquele momento para Elimeleque. Elimeleque sai da promessa para entrar em propostas humanas. E muitas das vezes é isso que acontece. Saímos da promessa para viver propostas. Oh Espírito Santo, eu vou parar por aqui, irmãos, porque se falar de todos os simbolismos aqui em que os alunos colocaram, não vai dar tempo. Aleluia. Nós colocamos aqui alguns simbolismos, pegando dos estudos de cada um. Nós colocamos Noemi, aleluia, como representante de Israel. Colocamos a órfã como os simpatizantes da fé, que chegou até o meio do caminho com Noemi, aleluia, mas voltou. Há muitos que aqui é assim, simpatiza com a fé, gostam da igreja, mas não vai até o final. E a Bíblia vai dizer que Ruth vai até as terras de Belém. Aleluia. Porque Ruth representa nós, gentios, que aderimos o Senhor. Louvado seja Deus. Nós colocamos, quando Ruth lá vai pegar as espigas no campo, nós colocamos o campo como a igreja e as espigas como a palavra. Porque a igreja que tem palavra, a ovelha não sai.
Às vezes já me mandaram mensagem e pronto, há um tempo atrás. Eu não me preocupo, irmãos. A minha ovelha pode visitar quem for, porque ela sabe quando ela voltar ela tem pasto, tem palavra, e a palavra que alimenta a ovelha. É as espigas que caem que alimenta a ovelha. O campo que tem pasto, a ovelha não sai, mas o campo que não tem palavra, a ovelha sai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós colocamos o segador como o Espírito Santo, porque quando ela vai, Boaz diz, olha, diz ao segador que deixe as melhores espigas cair para ela pegar. É o Espírito Santo que tem lhe dado a melhor palavra, o melhor alimento aqui nesse lugar. Nós colocamos o resgatador como a lei, porque a lei servia de aio lá em Gálatas, como tutor, aquele que apresenta o caminho, mas não tem poder de libertar. Louvado seja o nome do Senhor. E Boaz colocamos como o Cristo, aquele que liberta a nossa alma. Fique de pé que eu quero orar por você. Calabraserguevas. Gálatas capítulo 3, verso 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Efésios capítulo 1, verso 7 diz: em que nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Tito capítulo 2, verso 14 vai dizer: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. Isaías 53 vai dizer: ele levou sobre si. Oh, Deus restaura aquilo que foi perdido. Recebe quem crê e salva pelo meio do Redentor. Lucas capítulo 19, verso 10 vai dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O teu Deus será o meu Deus. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Eu quero nesta manhã saber se existe alguém aqui que está nas terras de Moabe, perdendo tudo, chorando, aleluia, mas hoje quer se aliançar com esse Deus, como Ruth pegou na mão de Noemi e disse: eu não te largo. De fato, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Lá fora, irmãos, o teu povo, lá fora, tem te traído, tem te usado, mas aqui há um povo que quer te abraçar, quer cuidar de ti. Há um Deus aqui que quer mudar a tua história.